Oi, tudo bem? No episódio de hoje a gente vai falar sobre autonomia financeira, principalmente para as mulheres. A nossa convidada hoje é a Natália Gibson. Ela é influenciadora, não perde nenhum desafio no TikTok, é embaixadora de uma das maiores marcas de beleza do mundo, a L'Oréal Paris, e bacharel em Direito. Ou seja, ela tem muita história para contar pra gente. E como em todo episódio, a gente tem um especialista. Hoje, a Cássia Yamada, que é superintendente comercial, vai falar pra gente dicas, como investir e tirar todas as nossas dúvidas. Bem-vindas, meninas! Cássia, um prazer te ter aqui. Prazer é tudo meu, Bia, Nath. Feliz demais de estar com vocês aqui, tá? Muito. E, Nath, você também. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Imagina, gente, eu que agradeço. Eu tô, assim, bem curiosa, tá? Porque, né, eu sou… boa, né? Tenho zero educação financeira. Ai, meu Deus do céu! Começamos bem! Começamos bem! Gostei de terem me chamado. Eu sou um ótimo exemplo. Isso é importante a gente falar também, né, Cássia? Falar que as pessoas que não Muito, têm podem ter, certo? É compartilhar essas histórias, né, Nath? Exatamente. A gente já chega lá, mas antes eu queria que você contasse por que você resolveu se tornar uma influenciadora. Então, como eu tava contando aqui antes de começar, eu gosto de fazer o que tá funcionando, né? Muito bom isso. E eu estudava recursos humanos. E uma loja me chamou pra fazer umas fotos. E eu vi que meninas que faziam fotos pra marcas também eram, né, trabalhavam como blogueiras, como chamam, né? Sim. Falei, gente, se elas conseguem, vou tentar também, né? Tá dando dinheiro. Cá estou eu, comecei em 2017. Uau. Olha, que bom. E aí eu ia atrás das marcas. Quem não é visto não é lembrado, né? Isso é Aí verdade. eu mandava, oi, tudo bem? Eu sou a Natália, sou modelo, isso e aquilo. Vamos fazer aqui uma permutinha. E aí, hoje, né, tô deslanchou aqui. e agora é a sua fonte de renda única e exclusiva. É, É. eu vivo da internet. Ah, legal. maravilha. Eu sou aquela pessoa que vive da internet mesmo. Olha, que bom. Olha, engraçado já pegar esse gancho dela falar que viu a oportunidade e foi atrás, né, Cássia? Com certeza. E assim, uma pessoa que tem visão de futuro, né? Exatamente. Nath, se adapta rápido. Muito legal quando a gente fala de planejamento financeiro também, né? De planejar futuro, de planejar caminhos. Essa visão de agarrar a oportunidade. Uhum. Acho muito legal isso, Nath. Isso é Sensacional, viu? Preciso utilizar na parte financeira. Não, a gente vai Exatamente, porque assim, você fez uma faculdade, certo? Fiz. Fez direito. E aí, como que você fazia para controlar os gastos, o que você ganhava, o que você gastava, para manter o seu estudo, já que você disse que não é muito planejada? Como que você fazia? Posso ser bem sincera, eu não controlava, gente. Meu Deus. Eu não controlava. Eu pensava, tenho que pagar, tá bom, vamos lá, vamos trabalhar. E eu sabia que eu ia ganhar aquele dinheiro pra pagar. Como? Não sei, entendeu? Tá. Eu sou aquela pessoa que eu conto mesmo com a sorte. Falo, vai acontecer. Tá. Mas eu não me organizava. E assim, eu deveria, né? Porque eu tenho um trabalho que não é… Eu não ganho o valor certo todo mês. Exatamente. Entendeu? Mas eu sou bem à vontade, assim, com isso. Eu tenho que mudar. Cássia, se você tivesse que falar que ela é uma pessoa que, né, que vai lá procurar você pra fazer… Sim, Bia. Ela não é o perfil, assim, mais fácil de lidar. É um perfil um pouquinho inusitado, vamos Inusitado, dizer, uma boa né? palavra. Uma palavra mais sofisticada, assim. Mas a Nath, ela tem um perfil muito parecido com muitos investidores no Brasil, né? Que acabam deixando o dia a dia tomar conta, né? Você falou de sorte, né, Nath? Mas eu não acredito muito em sorte, eu acredito muito em você plantar e você colher as coisas que você tá plantando. Você, não sei se foi consciente, pelo que a gente tá conversando inicialmente, foi um pouco mais inconsciente, mas tinha internamente muito consciência do que buscava, que é crescer, que é agarrar a oportunidade, né? Acho que a gente precisa só, viu, Bia, ajudar um pouco a Nath a planejar, a organizar um pouco mais, porque você tem essa visão. Acho que, e assim, a primeira grande, não conselho, né? Mas assim, primeiro grande dica que a gente pode falar, Nath, quando a gente vê você, além de se organizar um pouco mais das oportunidades, é realmente colocar no papel as coisas. Tá, assim, escrever, seja no celular, num papel, acho que tá um pouco retrógrado falar de papel, né? Mas pegar o seu celular e colocar assim, o que realmente eu tenho de planos. Porque organizando pelo menos as ideias, já é o primeiro passo. Nath, você comentou que durante a faculdade você ia fazendo os trabalhos para pagar, você sabia que tinha que pagar, e o dinheiro ia entrando e você ia pagando, não se dava muita conta disso. E hoje, como que são os seus trabalhos? Eles têm um planejamento maior? O que você tá fazendo hoje? Hoje em dia, os meus trabalhos são maiores, né?
Então, consequentemente, eu ganho mais pra isso. Mas eu continuo muito desorganizada quanto a isso. Porque às vezes eu esqueço de emitir uma nota. Aí recebo… Às vezes sei lá, 60 dias pra receber. Eu recebo em 90. Então, eu já tô perdida porque eu não sei, né, quanto eu tenho. Quanto saiu, quanto entrou, não sei. E aí, ainda mudam os prazos, né? Inclusive, um dia desses eu até fiquei meio perdida aí. E eu vou contar pra vocês isso, que foi bem chocante. Eu fui, né, ter uma reunião com a contadora. E aí, ela falou assim, Nath, me manda, né, os levantamentos aí. O que você emitiu de nota? Aí eu falei, tá bom. Aí, quando eu fui verificar, eu falei, gente, eu não tenho todo esse dinheiro, não. Aí, fui e mandei pra minha agência assim, amiga, então… Me manda meu relatório, que eu tenho uma amiga que ela é bem organizada, né? Ela faz o Excel dela. Aí ela me mandou. Aí eu não tenho esse dinheiro, não. Onde foi parar o meu dinheiro? Pra onde foi o meu dinheiro? Onde foi parar o meu dinheiro? Gente, sério, eu perguntei, pra onde foi o meu dinheiro? Eu fiquei chocada. Gente, mas e aí? Eu não sabia onde estava o meu dinheiro. Gente, como assim? Eu tinha recebido o dinheiro e não existia na minha conta o dinheiro. Aí eu falei, eu vou olhar as saídas, né? Aí eu, verificando, assim, por alto, eu lembrei. Eu mobilei um apartamento. Tem bastante saída. Isso vai dinheiro, hein, Nath? Eu descobri pra onde foi o meu dinheiro. Foi depois disso que eu falei, gente, eu preciso me organizar. Olha. E você passou a fazer um controle? Fluxo de caixa? Não, igual ela tava explicando, não. Assim, bem separadinho. Guardar um dinheiro… pra, sei lá, daqui a 3 meses. Não, nunca tinha pensado nisso. Uma vez eu li num lugar que é assim, você tem que gastar 30% do que você ganha. E aí o resto você guarda. Aí na minha cabeça eu faço isso, entendeu? Certo. Na cabeça só. Você acha? Acabei de descobrir que não. Quando aconteceu essa situação. Porque chegou no momento, tudo bem, que você tinha ainda dinheiro entrando de outras formas, mas podia ser o caso de não ter o dinheiro entrando, e aí, né? Porque você tem as contas ordinárias pra pagar, né? Exatamente. E eu não tinha controle. Foi aí que eu falei, gente, eu preciso ter um controle do meu dinheiro. Tá. Porque acaba que você não sabe. Mas assim, você falou que ainda não teve. Então, você vai contratar alguém pra fazer pra você? Você vai começar a fazer, a partir de agora que ela veio aqui conversar com a gente, ela vai começar a fazer? Gente, eu fiquei empolgadíssima, porque é uma coisa que eu realmente preciso. Eu falo, eu sou uma pessoa que eu me organizo pra tudo, menos essa parte, entendeu? Que é uma parte importantíssima, né? Exatamente. O dinheiro, ele entra, mas ele tem, né, que ter os frutos dele ali. Não tem, o meu eu só gasto mesmo. Só gasta mesmo. O bom é que tá entrando bastante, então por enquanto a gente fica assim. Mas você que tá ouvindo, assistindo, não pode pensar desse jeito. Exatamente. A Nath vai sair transformada aqui. Até a gente terminar aqui, ela vai sair transformada. Vai fazer fluxo de caixa, né, Cássia? Vai, a gente eu já vai anotei conseguir aqui, mudá-la. Eu fazia na minha cabeça, entendeu? Entendi. Agora, é engraçado falar isso. Tudo bem que bom, né? A Nath tá com bastante trabalho, o dinheiro tá entrando bastante, isso é muito importante. Mas a gente sabe que, principalmente, muitas mulheres ainda não têm essa autonomia financeira, não têm essa independência. Então, Cássia, falando para as mulheres que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, qual a importância realmente de ter esse controle muito bem feito? Nossa, isso daqui é fundamental, né? Porque, assim, o dinheiro, ele serve para realizar as coisas, né? A Nath tá falando de comprou o apartamento, imobiliou, né? Tanta coisa bacana. Independência e autonomia financeira, principalmente para as mulheres, ela dá esse poder. Não é poder no sentido figurado, poder no sentido de controlar a nossa vida, né? Sim. Porque, assim, você depender de um outro… Você comentou aí de uma amiga que mexe lá no Excel e tal, né? Mas, às vezes, a gente não tem uma amiga dessa pra contar, né? E tem que pensar em profissionais que podem auxiliar, sim. Mas, principalmente, a gente entendeu pelo menos o básico, pra gente conseguir, quando tiver uma conversa com o contador, por exemplo, que você citou, né? Saber, basicamente, o mínimo que pode estar norteando aquela decisão que ele está demonstrando que é positiva ou não. Ou você ter essa visão de, será que é bom pra mim ou não? Né? Então, a independência e autonomia financeira, principalmente a mulher, dá esse poder dela ter essa visão mais ampliada das coisas. Sim. Né? A gente tem muito, né, Bia? Não sei. Tinha muito da questão histórica da mulher sempre estar dependendo de alguém para dar as coordenadas da vida financeira. Né? A gente vê ainda muitos homens no mercado financeiro.
né? E hoje em dia, eu digo que isso realmente é um preconceito ou algo muito retrógrado, porque não precisa ser homem para entender de mercado financeiro. Não, de jeito nenhum. Nath, a gente está falando bastante de autonomia financeira e da importância disso, principalmente para as mulheres. E eu queria que você contasse como foi esse momento que você falou, pude fazer minha mãe se aposentar, ela não precisar mais trabalhar como empregada doméstica, para ela ter a autonomia dela. Como foi esse processo? Eu acho que é uma das minhas maiores realizações, né? Porque eu alcancei a minha autonomia e eu pude proporcionar isso pra minha família. O meu dinheiro hoje em dia não é só meu. Então, eu acho que é o motivo pelo qual eu levanto. Falo, cara, eu tenho que ir lá fazer, entendeu? E eu digo que eu sou desorganizada, mas assim, eu tenho os meus limites. Eu não compro nada que eu veja que eu não consiga pagar. Eu não compro nada em excesso, sabe? Porque eu sei que esse dinheiro é da minha família também. Claro. Eles precisam desses recursos. Então, proporcionar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor pra minha mãe, hoje ela mora num lugar melhor, porque eu ajudo ela, né, pra ela morar num lugar melhor. Então, assim, proporcionar uma qualidade de vida pra minha mãe é muito satisfatório. E ela não teve muitas oportunidades, não teve recursos, e ainda assim ela era organizada. Então, ela ganhava o dinheirinho dela lá e ela separava. Esse aqui é do aluguel, esse aqui é disso. Nunca foi... Acho que essa organização dela, inclusive, vem disso, entendeu? Ela tinha poucos recursos e ela tinha que trabalhar dentro daquilo. Uhum. E agora, mesmo ela tendo, né? Eu tendo conquistado isso, ela continua da mesma forma. E apesar de eu gastar muito, eu não gasto tanto assim, gente. Eu não gasto mais do que eu tenho, tá? Claro. Eu guardo meus 70%. Pelo menos na cabeça, como ela falou. Isso mesmo. Não, mas isso é interessante. E aí a gente fala aqui de se espelhar em alguém, de ter a influência em casa. E você viu a sua mãe que poupava, até pelo fato de não ter muito, então precisava ser contado ali na ponta do lápis, como a gente fala. Mas você tinha alguma outra influência de outros parentes, de alguém, vizinhos, que você via e falava, não, é assim que eu quero ser, eu também quero dar essa oportunidade, eu quero poder trabalhar para conseguir isso? Eu sempre fui uma pessoa que, apesar de eu viver em uma realidade, eu olhava muito pra fora. Eu olhava pra fora da minha bolha. E eu via que era muito grande as oportunidades fora da minha bolha. Eu falava, eu quero isso também. Como eu vou conseguir? Eu vou dar meu jeito, vou pensar, vou me organizar pra isso. Eu não tinha referências dentro da bolha que eu vivia. E eu olhava pra fora. Eu falava, nossa, aquela pessoa tem a vida X. Como eu vou ter a vida X? Eu quero ter uma vida assim. Tá. Aí eu pensava, por isso que eu comecei a estudar RH, por exemplo. Porque era a única faculdade que eu tinha condições de pagar. E aí eu comecei a RH, porque eu falei, eu posso estudar RH? Aí depois eu faço outra faculdade, né? Que legal. Ai, Eu tenho já pensando no futuro. só tenho como pagar essa, vai ser essa mesmo. Mas aí depois eu comecei a cursar direito. E aí, o direito ficou pelo caminho? Ou você... Eu concluí o não, direito. concluiu, mas você não exerceu. Não cheguei a exercer, porque eu já tava trabalhando com a internet. Ah, tá bom. E aí eu falei, mas eu não vou largar o direito, porque era um sonho, né? Fazer a faculdade de direito era uma grande realização. Era tipo assim, eu consegui. Claro. Então, eu não larguei o direito, eu concluí a faculdade, mas eu não atuo. Porém, vou fazer OAB. Ah, muito bom. Quem sabe vem o escritório assinado Natália Gibson. É até bom pensar num plano B. Ela é planejada, Ela é. gente. Ela só não coloca, assim, na estrutura. Mas na mente dela é ser muito Ela é. planejada. Tá certa. Eu gosto de colocar no papel, tá? É. Quando eu quero me organizar no papel, né? No celular, não. Eu me perco no também celular. gosto do papel. Eu sou aquela que escreve, eu gosto de escrever. Botar, assim, uma corzinha. Exato. Tá. Eu sou essa pessoa. Priorizar, né, Nath? A gente estava falando sobre os estudos, a Nath falou que fez um curso, depois mudou para o outro. Tudo isso pensando na própria autonomia. E a gente tem que falar que empoderamento feminino passa pela autonomia financeira. Principalmente quando a gente fala das pessoas das classes C, D e E, que acabam sendo as mais prejudicadas. Mas com conhecimento é possível fazer com que o sonho aconteça. Porque daí a gente tem toda uma estrutura que vai seguindo e as coisas vão acontecendo. E aí, Nath, eu queria perguntar para você, nesse período que você ficou entre o RH, o direito, daí começou a trabalhar com internet e tudo, você nunca foi CLT, que a gente fala aqui, né? Nunca teve um emprego formal, pelo menos depois quando começou a ganhar mais. Essa questão de você ser freelancer te dá um pouco de medo, uma ansiedade? E amanhã, como é que vai ser? Olha, se eu parar pra pensar a longo prazo, me dá. Eu acho que também é um dos motivos que eu quero começar a ter essa organização. Tá. Porque o meu
né? Eu tenho, mas daqui a pouco eu posso não ter mais. E pode mudar, pode não estar mais funcionando isso. E o que eu vou fazer, sabe? Então, eu acho que se eu penso a longo prazo, isso me dá um nervoso. Mas eu acho que eu acho que eu vou buscar, né, fazer esse investimento exatamente por isso, pra ter essa segurança. Porque hoje em dia eu não tenho uma segurança. É que você falou, por exemplo, quem sabe ver um escritório aí, um escritório de advocacia, é um sonho. Tem que ter um investimento, né? Concordo. Acho que a base, além de, tá bom, sou advogada. Mas tem que ter o dinheiro pra investir ali. Se eu não me organizar não vai sair do papel, né? E sabe, Nath, você me fez lembrar uma história antiga. Vou falar a minha idade aqui, eu tenho 45 anos hoje, mas quando eu tinha lá 23 anos… e aí a gente fala do planejamento e da importância da gente realmente ter esse colchão de segurança. Quando eu tinha 23 anos, eu trabalhava na Brasil Prev já, mas eu sou formada na área de tecnologia. Eu sou analista de sistemas. E aí pensava igual você, eu quero ter uma área que eu gosto, assim, o pessoal falava, não, essa área dá dinheiro, mas não me realizava profissionalmente. Estudei para me graduar, pós-graduar, mas me achei realmente na área de vendas, comercial, né? E aí, quando você falou sobre plano A, B e C, me veio essa história porque eu só pude mudar de área e realmente ir para um outro emprego porque esse meu planejamento aos 23 anos me propiciou ter um dinheirinho para suportar os próximos meses, né? Então, assim, aí me veio essa história porque, assim, eu com 23 anos lá atrás, 22 anos atrás, mulher, imagina se eu tinha apoio da minha família, já era casada, né? Então, se eu não tivesse me preparado, não teria essa chance de estar aqui hoje com você, nem com a Bia, por exemplo, que me realiza hoje. Estar nessa área comercial, estar à frente das pessoas, é isso que eu gosto, né? Então, é mais um motivo aí que me fez lembrar dessa história, porque realmente até me emociona lembrar disso. Né? E eu falo da importância para você de pensar no plano B, C e D, justamente para isso, daqui a 3, 4, 5 anos. E aí, Natália, se quiser, né, abrir o escritório, né, Bia? Sim. Se não tiver essa base mínima, como é que faz, né? Como é que vai fazer? Não, e a gente tem que começar de algum lugar, né? Isso, E eu não tinha noção nenhuma, assim, de investimento. E aí, eu comecei a assistir vídeos, sabe? Não entendia nada, falei, vou procurar em algum lugar. Claro. As pessoas começam investindo pouquíssimo, né? Isso, E a longo prazo dá um dinheirão. Eu não tinha noção disso. E eu fiquei, gente, sério isso? Aí eu até mostrei pra minha mãe. Ela perguntou um dia desses, Natália, você se organiza assim futuramente? Eu falei, não, mas eu vou começar, né? Depois que eu vi aquilo lá. E eu mostrei pra ela falou, dá tudo isso? Eu falei, mãe, dá, porque você tá guardando um dinheirinho todo mês. Isso. E a gente tem muito, né? Quem não tem educação financeira tem muito aquele pensamento de que pra investir tem que ter muito dinheiro. Exato, acho que tem que ser um volume, né? Sério, eu passei muitos anos da minha vida pensando sobre isso até eu começar, de fato, pesquisar. Que legal. E eu falei, gente, não precisa de tudo isso. Você bota um dinheirinho lá todo mês, a longo prazo, você vai ter um dinheiro legal, sabe? Sim. E isso é muito surreal. Eu acho que falta muito isso, de educação financeira, abordar esse assunto. Sabe, Nath, você tocou num outro ponto que não dá pra perder aqui. Tá boa a conversa, né, Bia? Mas assim, um dos pontos chaves quando a gente fala de educação financeira e planejamento é o tempo ao nosso favor. Às vezes as pessoas falam, não vou começar porque eu tenho… Ou ao contrário, eu tenho muito tempo pra guardar ou agora não dá mais tempo. Mas, na verdade, assim, todo tempo é tempo, né? E quanto antes você começar, R$100 por mês, parece que é pouquinho hoje. Você deixou de comer uma pizza hoje, né, Bia? Mas daqui a 20, 30 anos, daí, você fez o tempo trabalhar esse dinheiro pra você. Sim. Esse é um dos grandes segredos dos grandes aí milionários também que fazem o dinheiro crescer mais. E aí, como o dinheiro cresce, o bolo vai aumentando, fica mais fácil de crescer, né, Bia? Sim. É fazer o dinheiro trabalhar pra gente, né? Exato. A gente não é escravo do dinheiro. Eu acho que esse é o auge da autonomia financeira. Isso. O dinheiro começar a trabalhar pra você. Perfeito. Exatamente. É isso. E, Cássia, você tinha falado de planos B, C e D e tal. Ela também estuda teatro, certo, Nath? Estudo. Que legal. Tem que aproveitar as oportunidades. Então, isso que eu ia falar. Você tá antenadíssima com tudo que precisa. Conta um pouquinho pra gente. Então, teatro é uma coisa que eu sempre gostei, né? Eu assistia a televisão e falava, nossa, eu queria fazer uma novela, deve ser legal, né? Fazer uma novela, imagina. Só que, assim, eu não conseguia ter esse investimento. E pra isso, também, pra eu chegar no nível de fazer um teatro, eu precisava fazer alguma outra coisa que me desse o recurso. O RH foi tudo, gente. E é uma outra realização fazer o teatro, porque eu já consegui estudar em 2 escolas que eu queria muito estudar.
Então, estar lá, poder eu, com o meu dinheiro, com a minha autonomia, pagar. Isso aí. Incrível, não é bom? O meu Isso é muito teatro, bom. de você depender de ninguém, é uma coisa sensacional. E eu comecei, era uma coisa que eu já gostava. Hoje em dia eu tenho o recurso. Eu demorei tanto exatamente por isso, né? Porque eu não tinha o recurso. E eu falei, cara, eu tô num lugar onde eu estou sendo vista. Eu já quero fazer isso. Eu já gosto. Vou aproveitar essa oportunidade. Então, assim, eu sou desorganizada com uma organização, entendeu? Eu aproveito de fato, sabe? Eu vejo as formas de usar aquilo ao meu favor. Assim como eu também penso, sei lá, ter uma marca. Olha, legal. Eu trabalho com a minha imagem. Imagina vincular a minha imagem a um produto. Mas também, se eu não me organizar, eu não vou, né? Como começa. É isso aí. Muito, muito legal. E é engraçado a gente falar isso de sonhos, né? Ela falou tantas coisas, né? Do teatro, da marca, de tudo para fazer. E às vezes a gente fala assim, o sonho não precisa ser tão longo. E o investimento também é curto prazo, é de curto prazo, né? Tem de curto, médio e longo. Verdade, certo? Certíssimo. A Bia já tá craque aqui também, viu? Já. A gente conversa aqui, né, hein, Bia? Mas é mesmo, Nath, assim, você fala de... É porque assim, a gente sempre vincula os investimentos a alguma realização. O investimento por si só, se eu não tiver um objetivo, um sonho por trás... Gente, assim, sendo bastante franca com vocês, né? O dinheiro serve para isso, né? Então eu preciso ter esses sonhos para poder realizar. E aí, assim, né, Nath, quando a gente fala de... Que a Bia comentou de ter curto, médio e longo prazo, eu vou querer realizar... Você falou de qualidade de vida para sua mãe, por exemplo, né? Você vai querer manter essa qualidade de vida para sua mãe. Eu vou pegar o exemplo dela aí. Que vai ser longo prazo, pro resto da vida dela. Então, você precisa ter parte desse planejamento que você faz pensando nessa caixinha de lá na frente, manter isso daí pra ela. Né? Da mesma forma que daqui a 6 meses você quer, talvez, viajar ou comprar uma bolsa, né? A gente falava de bolsa, a bolsa é bom, né? Eu sempre quero comprar uma bolsa. Então, assim, esse dinheiro também tem que estar lá disponível, né? E esse meio do caminho também precisa ter uma estratégia diferenciada para isso. Para cada uma delas, Bia, eu tenho vantagens e desvantagens. Por isso que a gente tem que ter esse planejamento financeiro e entender um pouco dos instrumentos de investimentos para fazer as melhores escolhas. Né? A Previdência, por exemplo, que a Nath falou que pensa no futuro. Né? Porque a gente tem que pensar, um dia a gente vai envelhecer, né? E aí, se eu escolher um instrumento que lá na frente não me dê vantagens de guardar para esse longo prazo, eu provavelmente vou estar falando de ter um carro, uma casa a menos lá na frente. Então, olha assim, o poder das escolhas de hoje interferindo lá na frente. Sim. E pensando, então, nesses tipos de investimentos que tem, que a Nath até falou que quer fazer uma previdência, já pensando na mãe, nela também. Eu sei que a gente tem VGBL e PGBL. E, às vezes, essas siglas causam, assim, um temor. Elas são simples, né? Mas, assim, explica pra gente um pouquinho o que elas significam. Bia, essa sopa de letrinhas, a Nath já tá olhando, regalou o olho pra mim, né, Nath? O que é isso, né? Isso é previdência, né? Eu falo que essa sopa de letrinhas, às vezes, confunde um pouco, mas é simples, como a Bia falou, né? Eu tenho 2 formas de investir em previdência, resumidamente, que é o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. Ambos são investimentos em previdência, pensando no futuro, pensando em acumular mais dinheiro lá na frente, seja para uma renda, para se aposentar, tá, Nath? Para você, para sua mãe, mas que tem benefícios tributários diferentes. Então, assim, de forma resumida, o PGBL eu utilizo para quem declara pelo modelo completo e usufrui do benefício fiscal. Então, eu posso aplicar nesse PGBL até 12% da minha renda bruta anual tributável para deduzir da base de imposto de renda. Né? Então, eu faço uma postergação do imposto que eu vou devolver lá na frente só para o governo, quando eu resgatar ou quando aposentar. Esse é o P, tá, Bia? E o V, Nath, que é para a grande maioria dos clientes que não pagam imposto de renda, eu não tenho benefício fiscal, mas a grande vantagem dele é que lá na frente, quando você se aposentar ou for resgatar, o imposto de renda vai ser só sobre os rendimentos dele. Então, tudo que você está aplicando não tem tributo, porque você não tem o benefício fiscal. Aí lá na frente você paga só sobre o que rendeu durante aquele período. Então, imagina esse rendimento trabalhando para você, né? Que a gente falou do dinheiro trabalhando para a gente. Né? Então, ambos são investimentos em previdência, mas aí vem a dica, né, Nath e Bia? Se você não faz uma boa escolha agora e faz uma escolha equivocada, lá na frente você pode
pagar um preço que não seja tão interessante, né? Ter feito a melhor escolha. Por isso que é bom a gente conversar, entender o perfil de cada um. Importante isso, tá, Bia? Sempre vendo o perfil, objetivo, prazo, tudo. Exato. Quais são os recursos, né? Isso aí. Tem que fazer uma análise toda, viu? Parecia complicado e não é. É simples, gente. É super simples. Eu confesso que eu me assustei. Mas parecia, mas ela explicando, fácil, né? Já era assustada com o assunto. Agora, né, Ainda Nath? começam umas siglas do nada. Mas assim, do jeito que você explicou perfeitamente. Deu pra entender perfeitamente bem. Obrigada. E aí, Nath, pensando assim nos investimentos, falando de educação financeira, que a gente sabe que é tão necessário, e você aqui provando que a gente precisa mesmo falar sobre esse tema. Você tem um público grande, pessoas que te seguem, que te acompanham, que gostam do seu trabalho. Você acha que é importante você, a partir de agora, que está tendo contato com isso, falar um pouquinho mais sobre educação financeira com eles? Olha, posso te falar, um dia desses eu fiz uma caixinha perguntando quem entendia, né, de educação financeira. Cara, eu acho que assim, 70% estava no mesmo barco que eu. Olha lá. Tá vendo? É uma realidade. E aí eu perguntei, seria interessante pra vocês? Total. Olha lá, quem entende? E é uma coisa que eu acho que deveria ser básico, né, ali. Já introduzido ali na realidade da pessoa. Mas muita gente não tem essa noção. Eu gostei, porque eu não me senti sozinha. Mas também fiquei triste, porque tá todo mundo perdido no assunto, né? Então, olha o nicho aí pra você fazer mais conteúdos desse tema. É importantíssimo, porque se organizar direitinho, dá pra você realizar seus sonhos. Sim. Perfeito. Isso aí, Né? E a gente acaba achando que não dá. Agora chegou a hora do nosso quadro Dica do Especialista. E a Cássia vai falar pra gente várias dicas pra todo mundo ter autonomia financeira. Uau, olha a responsabilidade, hein, Bia? Mas com uma história que nem da Nath, realmente é algo inspirador, né? E dicas, se fosse bom, dicas mesmo, né? Todo mundo estaria bem organizado, né, Nath? Então eu vou tentar falar um pouquinho sobre o que a gente ouviu aqui, o que a gente conversou. Porque na minha perspectiva, é só realmente a gente colocar mais em prática tudo que você já tem organizado na sua mente. Então, muitas vezes, um bom planejamento financeiro e de vida, ele passa por necessidade de colocar no papel o que a gente realmente está pensando e organizando. Então, essa primeira dica vai justamente para você que tem, né, essa consciência que a Natália tem. Ela trouxe de que ela realmente gasta o que tem, ela não gasta mais, ela tem essa consciência. Mas se colocar no papel, o quanto isso pode beneficiar, né, o seu dia a dia, o seu planejamento para realizar mais. Então, essa é a primeira dica. Realmente trazer da organização mental para o papel e colocar em prática aquilo que você se propunha a fazer para realizar e continuar realizando. Outro ponto importante que eu vi assim, e admirei muito na história da Natália é a questão da diversificação de projetos de vida que ela tem. Olha que incrível isso, porque se a gente trouxer essa realidade da diversificação dos projetos que ela tem para a vida dela, que me inspirou muito até e relembrou muitas coisas, para o dia a dia dos seus investimentos, isso também pode ser uma grande e valiosa dica. Porque você escolher investimentos diversificados significa que lá na frente você com certeza vai ter mais dinheiro também para realizar mais coisas, tá? Então, diversificar opções de investimentos, eu vou voltar a falar de curto, médio e longo prazo, vai fazer muita diferença para você lá na frente. Você realmente vai ter condições de fazer muito mais. E, por fim, a gente também, falando um pouco da Nath aqui, desses sonhos tantos que ela tem na mente, né? Essa vontade, essa energia, essa vibração da vida, que, assim, achei incrível, Nath, te conhecer. Me fez lembrar um pouco da gente organizar os próprios sonhos, né? Porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu quero viajar, eu quero me aposentar, eu quero ajudar minha mãe, eu quero ajudar meu pai, eu quero ajudar minha família, meus filhos. Mas tem que ter uma ordem cronológica para a realização desses sonhos. Então eu fecho com essas dicas aí da gente organizar, inclusive, os nossos sonhos. Porque se eles não forem minimamente organizados, a gente não consegue realizar nenhuma viagem para um final de semana para a praia, né? Então, acho que essa vai a dica final aí pra gente internamente também entender o que a gente busca para conseguir tirar proveito dos melhores investimentos em todos os momentos das nossas vidas. Acho que é isso, viu, Bia? Perfeito.
foca nos sonhos. Foca no sonho. Boa. Entendeu? Adorei. Obrigada, Cássia. Obrigada mesmo. Nossa, dicas bom. valiosas. Obrigada mesmo. Muito bom. Obrigada a vocês e a Nath. E, Nath, muito obrigada também por você ter compartilhado sua história aqui, conversado com a gente. Foi muito gostoso. Gente, eu que agradeço. Chegou no momento certo, tá? Obrigada, Cássia. Obrigada Me ajudou a você. muito. Anotei todas as dicas na minha cabeça. Vou botar no papel. Já aprendeu, já aprendeu. Tá ótimo. E eu amei estar com você, Bia. Ah, Foi incrível o papo. Prazer. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E olha, se você ainda ficou com alguma dúvida, tem ainda assim, ai, o que é o VGBL, PGBL? Cássia explicou direitinho, mas ficou uma dúvida, não tem problema. É só acessar o site brasilprev.com.br. Lá você tem mais informações sobre o VGBL, PGBL e também muitas outras informações para você escolher como começar a investir, tá bom? Porque como a gente sempre fala aqui, ó, chega de pensar no futuro. Vamos pensar agora no presente para no futuro ser tranquilo, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.